Esta conferência será gravada agora. Acho que está no mudo. Muito bom dia a todos. Essa conferência está sendo gravada. Muito obrigado pela presença. Magali e Júlio, obrigado aí pela disponibilidade. Nós discutimos já anteriormente alguns temas para serem tratados aqui e depois de uma breve exposição, vamos abrir para as perguntas de todos vocês. Então, primeiramente, eu quero agradecer aqui aos nossos mantenedores, ao Conselho de Administração, à diretoria executiva do IBEF. Queria pedir para os participantes manterem suas câmeras e microfones desligados para que esses possíveis ruídos não interrompam. E as perguntas serão enviadas via o bate-papo, que está aqui na parte de baixo da direita, pelo menos na minha tela. Alguns informes antes da gente iniciar. Então, primeiro, do nosso próximo evento, dia 9 agora de junho, CFOs diante da crise. Então, mais um evento do IBEF discutindo o cenário atual, aí com a Viviane Valente, o Ciro, Marcelo Bassi, Leonardo Gadelha e o Serafim. Tá? Então, queria apresentar para vocês o nosso próximo evento, no dia 9, da próxima semana. Também, nessa parte de informes, estão ainda abertas as inscrições para o 17º Prêmio Revelação em Finanças. Esse prêmio é dirigido aos jovens de até 35 anos. O limite de inscrição é dia 25 desse mês. É um prêmio muito interessante, aí já tradicional do IBEF, que conta aí com uma banca de CFOs muito relevantes. Estamos falando de mais de 40 CFOs nesse prêmio. Então, queria destacar e também, como presidente do prêmio, incentivar vocês a se inscreverem. Passando agora para o nosso programa de certificação, já somos 130 CFOs certificados pelo IBEF. Esse programa integra um programa global de certificação de CFOs, junto da nossa entidade mãe, que é o IAFEI, que é o Instituto Global dos Executivos de Finanças. Tivemos até a oportunidade de sediar o evento global deles aqui no Brasil há 3, 4 anos, né? Foi bastante importante para o nosso instituto. Esses 130 profissionais certificados, eles acabam se dividindo, cerca deles participam de comitês da certificação, então, comitê de análise de candidatura, parcerias estratégicas, e comitê de educação e curadoria. Né? Você, profissional do certificado, se interessar em participar desses comitês que a gente já realoca. Né? E, só para terminar essa parte das apresentações, queria falar das novas certificações. Então, a gente começou pela certificação do CFO, e agora vamos lançar a certificação do Controller e do Tesoureiro. Eu queria também fazer esse anúncio, e já partir agora para o início do nosso evento. Então, agradecendo novamente, já somos mais de 80 executivos conectados. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Queria ressaltar mais uma vez para a gente enviar as perguntas pelo bate-papo e passar a palavra para a Magali, te agradecendo, Magali. Magali é conselheira do IBEF e também apoia a nossa certificação no âmbito do conselho, além de ser a CFO da Beneficência Portuguesa. Magali, obrigado, te passo a palavra. Calado, obrigada pela oportunidade, é um privilégio estar aqui com você e com o Júlio. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer a tua liderança à frente do programa de certificação para CFOs. Eu tive o privilégio de ser uma das primeiras certificadas. O programa tem sido um sucesso desde o início. Eu acho que representa aí mais uma das grandes iniciativas do Instituto. Você me pediu para falar rapidamente um pouco sobre perfil de profissional e como a gente está vendo isso no contexto de conjuntura.
Eu acho que o profissional, e aí eu não vou falar só de profissional de finanças, porque a gente está cada dia com uma atuação mais ampla, né, dentro da área financeira. Eu acho que é um profissional que precisa ter a habilidade de entender um ambiente onde os setores estão cada dia mais interligados, né? A concorrência não é mais tão óbvia como foi nas economias tradicionais. O setor de saúde, especificamente, está vivendo transformações e disrupções muito relevantes e que estão afetando a vida de todo mundo, né? Mas esse profissional também tem essa necessidade de ter um jogo de cintura para atuar entre essas estruturas que são mais tradicionais, esse novo mundo que precisa ser inserido nesse novo contexto, né? Conciliando aí falam muito do nosso papel, né? A geração de financiamento e viabilização entre esses dois mundos, para que a gente consiga se beneficiar do melhor possível que eles podem proporcionar em conjunto, né? Em colaboração. Então, é muito da cultura da agilidade, desaprendendo e reaprendendo com muita atitude colaborativa, trabalhar com estruturas transacionais, com cadeias de gestão internacionalizadas, tudo cada dia mais conectado. Nosso escritório hoje está na palma da nossa mão, né? E acabou a diferença de atuação entre pessoa e profissional, né? Essas coisas não são mais possíveis da gente separar, dissociar, né? Eu acredito que é isso que vai diferenciar o melhor profissional do futuro, é quem conseguir participar disso de uma forma muito positiva e colaborativa. Acho que você está mudo. Obrigado. Eu queria comentar, Magali, obrigado aí pelas tuas palavras iniciais. Em todos os setores, e no que eu atuo agora em particular, essa crise ela acelerou de uma maneira bastante drástica as transformações em serviços pela web, venda direta pela web. Então, isso gerou muitas transformações e acelerou projetos que a gente sabe que, se tivesse no curso normal das operações, demorariam de 8 a 12 meses, né? Esses projetos de inclusão na internet, de venda pela internet. Magali, essa transformação também afetou o setor de saúde? Você acha que conseguiu acelerar alguns projetos ou alguns processos? Como que você vê isso? Acelerou muito, tanto em questões que são mais transacionais, mais operacionais, como o fato da gente, logo no começo da pandemia, a gente, obviamente, está trabalhando numa estrutura de hospital, onde a instituição tem 160 anos e nunca houve essa preocupação de começar a pensar num trabalho remoto ou numa estrutura que a gente conseguisse conciliar o home office no dia a dia, né? E, de repente, a gente se viu numa situação onde, em pouco mais de uma semana, nós conseguimos colocar todo o back-office, toda a estrutura administrativa e financeira, mais ou menos 750 pessoas trabalhando de casa e funcionando muito bem. A gente não teve aí disrupção de serviço, de entrega, de nada que fosse relevante para o hospital. Até coisas muito sofisticadas, que isso está ajudando a proporcionar. Até eu estava vendo a Luísa Trajano esse final de semana dizendo que algumas cadeias aí de varejo, elas evoluíram tecnologicamente 5 anos em poucos meses, né? A gente está sendo bastante afetado positivamente pela implantação da telemedicina também de maneira muito ágil no nosso setor. Isso é uma tendência que a gente já estava atrasado, tinha muita gente investindo, mas a gente não tinha legislação que permitisse o Brasil competir também nessa frente. Então, eu te diria aí que, do macro para o micro, essa questão de evolução tecnológica muito ágil é uma das coisas extremamente positivas que uma crise dessa, que tem uma conotação tão negativa, tão preocupante, conseguiu trazer para a gente.
Legal, Magali, obrigado. A gente continua conversando, só gostaria de passar a palavra para o Júlio. O Júlio também tem sido muito entusiasta nosso da certificação, dos primeiros certificados, tem divulgado muito a certificação em Minas Gerais, desculpa, e inclusive nos colocou no principal evento do IBF Minas, podendo dar o prêmio para a equilibrista do ano passado. Então, obrigado, Júlio, por todo esse apoio. Como você é uma figura menos carimbada aqui no IBF São Paulo, pedir só para você comentar algumas palavras aí da sua carreira e também passar para as suas palavras iniciais. Obrigado, Júlio. Bom, primeiro tenho que agradecer a você, o Felipe, pelo convite de estar aqui, né? É uma referência não só em São Paulo, mas no Brasil. O IBF Minas também é uma referência, então tem muita sinergia entre o IBF Minas e o IBF São Paulo. Então a gente tem uma plataforma muito parecida. Então eu primeiro agradeço, né, estar participando junto com a Magali, que já é uma responsabilidade grande, né, Magali? Né? Então muito obrigado por tudo, né? Eu passei por várias empresas, né? Mas indo na área da saúde, eu estou completamente de acordo com o que a Magali falou. O mercado de saúde está mudando muito. Nós vamos discorrer aqui um pouco sobre os itens e as ações que foram feitas aqui no grupo, o que a gente está pensando na questão da saúde e como é que a gente está passando essa crise. E com relação à certificação de CFO, né? Foi muito positivo para a minha carreira. Eu tive em São Paulo, recebi o prêmio, foi muito criterioso ter passado. Então, de tudo que a gente faz na academia, né, de certificação e tudo, o IBF São Paulo, o CFO, o prêmio de CFO, ele é um certificado da prática da prática. São os CFOs, efetivamente, que avaliam se você, efetivamente, tem a experiência necessária para estar ali, nesse seleto grupo de pessoas. E internamente aqui foi muito bom, aqui em Minas foi muito bom. O IBF Minas também está tendo muita procura com relação à certificação. E é um projeto que tem que evoluir cada vez mais, eu não tenho dúvida disso, porque gera valor. A verdade é que a certificação ela gera valor, tá certo? Então, eu agradeço muito a participação e vamos seguir em conjunto aí junto com a IBF São Paulo. Eu preparei uma apresentação, você me orienta aqui quando que eu vou poder apresentar ou como é que você quer conduzir dessa forma. Pode já apresentar, se estiver aparecendo aí para você mostrar a tela. Vocês me falam se vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo a apresentação? Demora alguns segundos para ela aparecer. Ainda não apareceu para mim. Para mim está aparecendo a apresentação aqui já. Agora já apareceu. Ok. Então, começando, né, eu preparei, a gente tem uma filosofia aqui na empresa de focado extremamente em resultado, então eu preparei algumas ações que nós fizemos aqui que deram resultado para a gente passar a crise, tá certo? Então, só voltando a falar um pouco da certificação, né, e colocando essa importância, né, o que gerou para minha carreira? Primeiro, um network de alta qualidade, né, a gente conversa com várias pessoas, vários CFOs. O IBF é uma plataforma de informação muito relevante, e principalmente em São Paulo, onde tem os comitês, então eu tenho que participar aí mais com relação ao comitê tributário, comitê global, tá certo? Ele é um fórum de geração de negócio, não temos dúvida disso, tanto em Minas quanto em São Paulo, né? E ela gera uma certificação para o CFO, uma visibilidade e uma confiança quando tem a certificação muito importante. Então, agradeço demais aí o IBF São Paulo aí pela confiança, tá certo? Eu coloquei só para contextualizar, é isso aí que a gente faz, tá certo? A gente faz mamógrafo, aparelho de raio-x, monitor, ultrassom, os aeroportos que vocês passam as bolsas de vocês, nós fazemos o equipamento. Então, nós somos uma empresa altamente tecnológica que tem essa veia de inovação no DNA, tá certo? Então, falando um pouco dessa turbulência, só para a gente parar para pensar, esse gráfico ele mostra
todas as doenças e todos os impactos que tiveram nas bolsas de valores com relação às doenças. Se a gente for fazer um cálculo, de 1970 até 2002, nós tivemos 13 crises por doença, ou seja, uma a cada 4 anos. Isso quer dizer que se a gente seguir a média de que a 4 anos a gente vai ter uma surpresa desagradável. Acredito que não no mesmo nível que estamos tendo hoje, mas vamos ter algum tipo de problema. Se a gente for parar a pensar nas bolhas, né, nós já tivemos várias bolhas durante o ano, durante todos os anos. Então, acrescentando as crises financeiras e as crises de saúde, e no Brasil a gente pode colocar ainda as crises políticas, a gente efetivamente não vive em nenhum momento, agora esse é o momento mais crítico, mas a gente não vive em nenhum momento calmaria. A gente sempre tem a questão da turbulência. Então, porque quando a gente explica como que nós estamos passando a crise, você tem que fazer o cenário de que a crise ela nunca vai passar e você colocar isso dentro do seu planejamento, tá certo? Então, o cenário que a gente faz aqui, o cenário para o futuro, ele é o menor ou maior grau, ele é de uma turbulência constante, tá certo? Então, esse é o planejamento que a gente sempre faz. E aí, sendo bem direto, nós colocamos por área várias ações que nós fizemos aqui, que está ajudando a gente a passar a crise, tá certo? Primeira coisa na área financeira, o ajuste da liquidez, tá certo? Não demanda é o caixa, e a gente tem que olhar com muito carinho a questão do fluxo de caixa, e o fluxo de caixa muitas vezes que vai falar para a gente o tamanho da empresa que a gente tem que seguir, se maior ou menor grau. Então, é análise constante da liquidez e o que tem que fazer para aumentar essa liquidez ou até para diminuir a liquidez em detrimento de investimento em pesquisa e inovação, tá certo? Todas as empresas, na verdade, esses equipamentos todos que vocês viram, são 5 fábricas que nós temos que fazem esses equipamentos, todas elas têm meta de capital de giro para cada empresa, todas elas são independentes, apesar de ter a hold que controla. Então, é uma meta, inclusive, de variável, chegar por trimestre com capital de giro indicar a empresa. Isso ajuda muito, a liquidez e o capital de giro ajuda muito nesse período de crise, que agora nós estamos vivendo um período mais crítico, mas ajuda em todos os momentos, né? Outro ponto que a gente tem, baixo custo operacional, sempre tivemos essa preocupação, tá certo? Então, a gente tem uma métrica aqui, que é o faturamento por funcionário, comparamos por empresa, comparamos como é que é a operação de uma empresa em detrimento da outra, o que a gente pode fazer de sinergia, o que efetivamente tem que estar separado, mas sempre o custo operacional baixo é uma diretriz muito importante. Nessa época de pandemia, saíram várias diretrizes, leis sobre regras fiscais e de incentivos, a questão de não pagar IOF, a questão do ISS, do ICMS. Então, tem que pegamos todas as leis que saíram e colocamos dentro do nosso planejamento o que pode fazer para diminuir a questão da pressão do nosso caixa, tá certo? Por exemplo, o BNDES, ele permitiu que as parcelas financiáveis sejam prorrogadas por 3, 4, 5 meses, até 6 meses, né? Então, nós fizemos isso também. Controle detalhado do orçamento, extremamente crítico, parece óbvio, mas muitas vezes não é. O que está gastando em cada ponto, em cada linha, né? E, muito importante, esqueça o cenário de 5 a 10 anos, ele tem que ter uma diretriz de onde nós queremos chegar, mas se a gente está falando nesse mundo em que o tempo realmente ficou muito mais curto, a gente está falando no planejamento de 3 anos, podendo efetivamente nesse período ainda ser modificado, tá certo? Aqui eu coloquei uma pesquisa que eu recebi muito interessante, essa pesquisa foi de 2 meses atrás, uma pesquisa que saiu de uma das Big Four, colocando tempo por segmento e o tempo que as empresas teriam de caixa antes delas terem problema, certo? Então, a gente está falando aí de no máximo 47 dias. Se isso realmente se confirmar, isso quer dizer que nós vamos ter um menor problema de liquidez das empresas, começando por agora, aquela de 2 meses atrás, tá certo? E aí, um ponto importante para o próximo semestre é o seguinte: nós vamos ter, igual a crise de 2008, nós vamos ter um problema sério de crédito. Os bancos já emprestaram para as empresas que efetivamente eles entendem que já tem condição de pagar. Para as pequenas e médias empresas, elas vão ter um grande problema. Então, isso tem que ser colocado
na sua demanda de venda, para quem você vende e tudo, e como oferecer os produtos para essas empresas, porque elas efetivamente vão ter um problema muito grande de crédito, tá certo? E do lado aí, nós colocamos o seguinte: a zona de causa econômico sistêmico, ela é muito maior do que as empresas podem suportar. E aí todas as ações que foram colocadas da parte financeira, elas vão ajudar a diminuir essa curva, como se fosse a curva da pandemia, só que essa curva é a curva financeira, né? Então, as empresas, elas têm efetivamente que já está fazendo todas as ações para passar isso. Outro lado que eu coloquei, na parte comercial, é diferente das outras empresas, nós somos muito mais agressivos na prospecção de negócios do que éramos antes da pandemia, negócios que estavam começando ou que não tinham sido fechados. Nós efetivamente procuramos todos os clientes e oferecemos propostas, visitamos novamente, o pessoal comercial está trabalhando normalmente, fomos muito mais agressivos e continuaremos sendo agressivos com relação a oferecer os nossos produtos no mercado nacional e internacional, lembrando que nós exportamos para 40 países, tá certo? E aí tem a abertura do mercado internacional, que ainda tem muita oportunidade. Nessa pandemia, muitos países perderam muito valor, inclusive o Brasil, e nós enxergamos que isso é momento, e esse momento traz muita oportunidade, principalmente de exportação, tá certo? Um ponto importante, as vendas, elas são baseadas dentro da margem financeira estipulada, então nós temos uma filosofia muito grande. Não adianta vender com prejuízo, isso a gente não faz, é uma abordagem muito crítica nossa, né? E os controles das ações feitas remotamente consistentemente. Isso quer dizer o seguinte: todos os diretores estão com as equipes todo dia online, verificando, orientando, liderando o que está sendo feito em cada ação de cada ponto. Então, na área comercial, são essas 5 ações que nós fizemos e que está dando muito resultado, tá certo? Nós somos uma empresa altamente tecnológica, né? Então, o nosso ponto é gerar valor para os nossos equipamentos, principalmente nesse período, tá certo? Então, nós já desenvolvemos 2 equipamentos para esse período. Por enquanto, eu não posso abrir porque a gente não tem Anvisa, né? E tem um ponto muito importante, que a gente tem uma oportunidade grande de trazer a tecnologia que está lá fora para fabricar no Brasil, né? Essa dependência da China, principalmente itens importantes, principalmente itens de saúde, ela está sendo repensada e nós estamos aqui trabalhando junto com o governo efetivamente para a gente trazer essas tecnologias e já estamos com tudo de abrir novas linhas e novas fábricas para produzir efetivamente no Brasil o que a gente importa da China, porque a gente importa alguns componentes da China e dos Estados Unidos e a gente tem plena condição de fazer aqui. Então, esse é um ponto muito importante para a gente, da gente não ficar dependente, principalmente nesse período, né? E um ponto que não está no radar das empresas brasileiras, mas que é muito importante, que é o registro de todas as patentes, né? As patentes, elas são a confirmação de que você vai poder usar a sua inovação no mundo inteiro. Com relação à fábrica, muito tem me questionado com relação à fábrica, o que a gente está fazendo. O maior ponto crítico para uma fábrica não parar nesse período é a logística. Então, as rotas internacionais, principalmente de importação, porque os países eles se fecharam, né? Inclusive as companhias aéreas têm sérios problemas. Então você tem, por exemplo, o aeroporto BH Airport aqui de Confins, ele conseguiu fretar um avião de carga que ele vai direto para a China se as empresas quiserem. E tem essas opções e outras opções que a gente pode utilizar. Mas a questão da logística ela é muito importante. A questão de exportação também é muito importante, alinhar corretamente a entrega do equipamento e alinhar isso dentro da carta de crédito para você não pagar multa se o equipamento não chegar no prazo. É um ponto muito importante, essas multas são muito caras, então é um ponto importante. Então a logística internacional é um ponto muito importante para quem importa e para quem exporta, ela está extremamente fragilizada. A gente não escuta muito isso, é muito de fábrica, mas ela está extremamente fragilizada. Um outro ponto importante da fábrica são as compras. A urgência não necessariamente implica em pagar caro, né? O custo do produto ele tem que ser preservado, assim como a margem, né? Neste ponto, a pandemia nos trouxe uma oportunidade de negociar com todos os nossos fornecedores, não só a meta do ano, mas também o valor comprado
e também essa sinergia que pode ser feita com eles. Então, a logística e as compras são muito importantes. Esse valor de compras que está escrito nessa frase aí é um caminhão de dinheiro que a gente gasta, né? Então, é muito importante ter esse processo. Os processos devem ser respeitados, por mais que tenhamos urgência, temos que ter calma para fazer as coisas, cumprir os processos, os equipamentos, principalmente os médicos, que matam, se não tiverem qualidade, não funcionar bem, os processos devem ser respeitados. Não vamos pular etapas por causa disso, isso é um ponto importante para passar a pandemia, né? E sim, teremos ociosidade. Já tínhamos ociosidade, as fábricas do Brasil inteiro já tinham ociosidade antes da crise, agora mais do que nunca, né? Então, isso é um ponto específico de cada fábrica, mas é um ponto que tem que ser tratado especificamente no plano de ação específico, porque, com certeza, junto com o comercial e junto com o financeiro, essa ociosidade ela pode se transformar numa oportunidade de novos negócios e colocar essas pessoas para fabricar novos equipamentos, novas oportunidades. Vocês estão me escutando bem? Sim. Bom, outro ponto muito importante aqui, e acredito que para muitas empresas sérias, é a questão das pessoas. Tem se falado muito na questão do desligamento das pessoas, realmente está acontecendo muito. Não é empresas que não querem demitir, tem que demitir realmente para passar esse período, mas a gente entende aqui que as pessoas é o seu maior ativo e não sua maior despesa, tá certo? Então, até coloquei aqui que um carro de Fórmula 1 com toda a tecnologia embarcada, ela não anda sem um piloto, né? Então, nós estamos falando aqui nas fábricas de engenheiros técnicos, especialistas em fabricação de um mamógrafo, de um ultrassom, né? Do equipamento de bagagem do aeroporto, ou de um navio, ou do caminhão. Então, não é uma mão de obra que você tira ela e volta ela a hora que você quiser. Então, e nós estamos fazendo todos os esforços, estamos conseguindo e manter todas as pessoas, porque nós entendemos que elas efetivamente são o nosso maior ativo, certo? Nós definimos, um ponto importante das pessoas é definir nesse período, nós colocamos 70% das pessoas em casa, né? 30%, quem são esses 30%? Os diretores, o primeiro escalão e o chão de fábrica, né? Então, e as pessoas que estão em casa, elas têm que ter muito bem definido o que a empresa precisa nesse período, como que ela tem que ser orientada e qual o resultado que ela tem que entregar. Até porque tem um componente muito importante que é o emocional dessas pessoas que estão em casa, né? Então, além de tratar essa questão de negócio, você tem que tratar essa questão emocional e, para nossa surpresa, eles têm dado um foco muito grande em entregar o resultado, mesmo em casa. E eu acho que a tendência pós-pandemia é esse aprendizado que nós estamos tendo desse trabalho remoto. O Calado falou uma outra tendência que é o e-commerce, é verdade. A Magali falou das tendências da área de saúde, da telemedicina, também é verdade, mas da área de pessoas, esse trabalho remoto pode ser uma grande ferramenta para o futuro. E aí, no CEO e no board, a gente tem conversado muito, primeiro, parece óbvio, mas muitas vezes, muitas empresas, isso passa despercebido. O primeiro foco de todas as decisões é foco na sobrevivência da empresa, né? Então, nós efetivamente temos que ter a coragem de tomar as decisões necessárias para passar a pandemia e para crescer posteriormente, ou para não deixar a empresa decrescer. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é verificar as oportunidades de fusões e aquisições. Eu tenho certeza, em todos os segmentos, todo mundo que está escutando, que tem muita empresa com cultura muito positiva, com equipamentos de alta qualidade, mas que não souberam cuidar do caixa, e teremos oportunidades de aquisições. Então, isso é um ponto muito positivo. No segundo semestre, eu tenho certeza que muitos segmentos vão afunilar, e nós estamos olhando muito esse mercado de aquisições aí no segundo semestre e no ano que vem, tá certo? Nós vamos realocar, né, pensando muito, todos os recursos das empresas no equipamento que vai gerar um maior valor agregado, principalmente nos próximos 3 anos. Estamos desenvolvendo novos equipamentos, já estão no mercado, mas a gente só pode efetivamente colocá-los para venda depois que tem a aprovação da Anvisa, e está certo. A Anvisa, nesse ponto, ela faz um papel importantíssimo no mercado brasileiro, para não deixar equipamentos de baixa qualidade entrarem no mercado. Quem dera se todas as fábricas tivessem uma auditoria que a Anvisa tem com a área médica. É um ponto muito positivo nosso. Então, nós estamos alocando
todos os equipamentos, fazendo engenharia e colocando tudo para pensar quais são os maiores equipamentos de valor agregado, exemplo de telemedicina e outros itens que eu não posso abrir aqui agora, que vai nos suportar nos próximos 3 anos. Um outro ponto muito importante diz respeito à nossa cultura horizontalizada. A decisão rápida não quer dizer uma decisão que não é aprofundada, tem que ser uma decisão aprofundada, mas uma decisão rápida, que ela tem que circular rápido dentro da empresa. Então, não somos fãs da verticalização, somos extremamente horizontalizados para a gente tomar essa decisão rápida, né? E a atualização constante da matriz de risco. A matriz de risco, depois eu vou colocar um pouco dela embaixo, de onde que a gente extrai todas as informações. Ela já era atualizada, agora mais do que nunca. Então, é ela que vai dizer, muitas vezes, e se a gente fizer o cenário corretamente, qual é o maior risco que nós temos. Qual é o maior risco que nós temos hoje? No segundo semestre, é a falta de demanda, que vai principalmente definir como que nós vamos passar essa crise. E a posição do CFO, né, que eu acho que é importante colocar algumas características. Primeiro, resiliência. A calma tem que ser inversamente proporcional à pressão. A pressão aumentou muito, não preciso nem falar, todo mundo aqui que está me escutando sabe disso, mas tem que manter a calma e tomar a decisão de forma correta. Não adianta fazer besteira, porque a besteira, principalmente nesse período, volta rápido. Então, não adianta, tem que ter calma, né? Coragem para tomar a decisão necessária nesse momento, e aí não demorar muito, ter certeza da decisão e efetivamente fazer. Parece óbvio também, mas muitas vezes não é, né? Muitas pessoas estão me escutando, sabem o que eu estou falando. Atualização semanal da matriz de risco, antes ela era mensal, agora era semanal, e eu conduzo essa questão toda pessoalmente. Um foco entre liquidez, despesa, investimento e oportunidade. Liquidez e despesa para passar a crise, investimento para a gente ter recurso para passar e investir em tecnologia, e oportunidade para as aquisições e outras oportunidades de negócio que a gente vai ter aí no futuro, né? Principalmente maior aproximação com o CEO e com o board. O CFO tem que estar mais próximo nesse período. Se ele não tiver, ele tem que estar, porque as decisões tomadas agora são decisões muito mais estratégicas do que antes da pandemia. Então, é importante o CEO e o board estarem juntos com o CFO, tá certo? Necessidade de controle mais refinados, informações rápidas, mais refinados na forma de colocar a matriz de risco dentro de alguns controles que não existiam e de forma rápida, através de ter essas informações online ou na hora que você precisar, porque as coisas acontecem muito rápido nesse período, né? E análise de cenários, eu coloquei do lado aí, não somos imunes à turbulência, e colocamos o cenário de crise em nosso planejamento. Então, a gente faz o planejamento, né, positivo, otimista, que eu não gosto muito dele, um realista, um pessimista e um de crise, né? Então, o que é comum em todos os planejamentos? O baixo custo, ele é comum em todos os planejamentos, principalmente de crise. As oportunidades são matrizes importantes dentro de cada investimento. O tamanho das fábricas são importantes. O grau de investimento que tem que fazer em pesquisa e inovação estão em todos os planejamentos, né? O grau de endividamento, isso é importante falar, também está em todos os cenários, e principalmente agora que os juros estão baixos, como é que nós construímos aqui? Logo quando começou a pandemia, mesmo não precisando, nós fomos ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, através de uma linha chamada Linha de Saúde, as taxas de juros extremamente baixas, pegamos o recurso que nós achamos necessário e deixamos na hold. Então, não necessariamente vamos usar, mas nesse período do segundo semestre, ele está lá guardado, se precisar de alguma situação, né? O próximo slide, eu coloquei o seguinte, todo mundo fica me perguntando, quando que você acha que vai passar a pandemia? Eu coloco o seguinte, a gente tem um período pré-Covid, Covid, né, que é agora em junho, e para mim, só vai passar quando tiver a vacina. Pode ser no mês que vem, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, pode ser daqui 5 anos. Então, enquanto efetivamente não existir uma vacina, nós vamos ter essa turbulência. Então, é importante colocar no cenário que não é 3 meses, igual todo mundo fala, nem 6 meses. 6 meses vai ter uma vacina. Não é garantido que 6 meses vai ter uma vacina. E a gente que mexe com saúde sabe o tanto que isso é complicado, né? Então,
vamos trabalhar com um período de 1 a 2 anos, ainda com essa turbulência grande. Eu acho que se vocês conseguirem fazer esse planejamento com esse período e a vacina vier antes, vai ser um ponto muito positivo para a empresa de vocês, né? Aí eu coloquei alguns pontos aqui estratégicos, né? Coloquei oportunidade de, né, M&A, menor crédito para as empresas e pessoas também, CPF, as empresas também estão sem dinheiro, isso vai impactar muito o mercado, né? E as pessoas, o Brasil 90% é feito por crédito, né? Então as pessoas vão estar com medo de tomar crédito. Isso é muito parecido com a crise de 2008, né? Então nós temos uma crise sanitária agora, mas temos uma crise também financeira, isso é muito parecido, né? E empresas com menor estrutura, isso é fato, todo mundo foi afetado e todo mundo diminuiu a estrutura de uma forma ou de outra, né? A gente tem também, de forma tática, o trabalho remoto como diferencial, e isso nós estamos olhando com muito carinho. O baixo custo financeiro, que a pandemia ajudou muito essa questão, maior negociação com fornecedores, e não só de forma ativa, eles também nos procuraram, e foi feita uma sinergia muito grande, principalmente com nossos principais fornecedores, principalmente os fornecedores da China, que a gente compra muito componente, e está tendo uma sinergia muito grande neste ponto. Então, é uma grande oportunidade de todas as empresas, principalmente todas as fábricas, negociarem com todos os fornecedores. E a estrutura horizontalizada, que é o que eu falei, que é a tomada de decisão e ter uma empresa mais leve, digamos assim. Na parte operacional, principalmente fábrica, nós vamos ter uma maior ociosidade, vamos ter que tratar isso, tá certo? E oportunidade de diminuição de custo por novas tecnologias de fabricação, tá certo? Então, esses são os fatores que a gente está enxergando, né? Ali, do lado ali, eu coloquei algumas diretrizes que são comuns a todos os cenários, né? Sempre fazer cenários com a crise, manter a despesa o mais baixa possível, liquidez como tomar de decisão das outras áreas, pessoas são ativos e não despesas, agregar valor ao produto e serviço. E agregar ao valor, eu não tenho dúvida nenhuma que esse período as empresas que serão lembradas e as pessoas que serão lembradas são as pessoas que geraram valor de alguma forma nesse período. Nós somos uma geração que vai ser lembrada por passar por 2020, né? Então, nós temos uma oportunidade enorme de gerar valor através do IBF Minas e IBF São Paulo, orientando os empresários e as pessoas de como é que nós estamos fazendo, né? E pessoalmente também orientando e fazendo o que a gente tem que fazer. Então, essa geração de valor nesse período, mais do que nunca é importante, né? O alinhamento com o CEO e com o board, decisões necessárias, elas efetivamente devem ser tomadas, e aí a gente tem que pensar sempre na pergunta seguinte: o que é bom para a empresa? O que é bom para a empresa? A gente sempre tem que fazer essa pergunta, né? E um planejamento efetivamente, de 3 anos. Esse slide que eu faço um resumo para vocês de muito do que está colocado nos outros slides, tá certo? E o último, eu sempre gosto de deixar uma sugestão de livro, né? Esse livro aí, esse Chaotix aí, desculpa, esse Chaotix, esse livro foi escrito pelo Philip Kotler. O Philip Kotler, ele é de marketing, mas o outro autor, ele é de negócio. E esse livro, ele foi escrito em 2008. Esse livro foi escrito na crise de 2008, e ele fala sobre turbulências no mercado e como que as empresas, a partir de 2008, passariam por essa turbulência. Se esse livro fosse congelado e fosse colocado hoje para vender, ele nunca seria tão atual. Então, é uma sugestão, né? E ali ele coloca muitos indicadores de turbulência de mercado. Ali ele fala, inclusive, da China, né, em 2008, né? Então, são indicadores muito importantes que podem ser colocados no cenário e é uma leitura muito importante. Aqui no Brasil é Vencer no Caos, o livro chama. E o outro livro é o livro do Jim Collins, Good to Great, que ali ele demonstra o que pegou todas as empresas em um determinado período e elas cresceram sistematicamente. Por exemplo, a Apple não entra nesse período porque ela teve uma caída, e o que essas empresas fizeram efetivamente? Elas cresceram todos os anos, né? Aqui no Brasil é bom para melhor o livro. E ali ele coloca as pessoas certas no lugar certo, ele coloca várias ações. Então, eu acredito que nesse período de passar a turbulência, esses 2 livros, escritos, um em 2008 e esse do Jim Collins, acredito que é de 2012, são leituras importantes aí de cabeceira para o CFO, para o CEO, para o board, para passar esse período, né?
O Felipe ficou bravo comigo porque ele falou que eu só tinha 10 minutos, sabe, Calado? Então eu fiz uma apresentação e foi o mais breve possível, né? Mas ali eu consegui passar todos os pontos que nós estamos fazendo aqui em linhas gerais. Claro que tem desdobramentos aí de tudo, né? De todas essas ações, mas em linhas gerais é isso que nós estamos fazendo aqui. E convido a vocês, nós estamos exatamente a 10 minutos do aeroporto de Confins. Eu convido todos vocês a virem aqui depois que voltar tudo, fazer uma visita para a gente aqui. E eu acho que vai ser uma visita muito positiva vocês conhecerem as fábricas aqui, o que a gente está fazendo, certo? Então é isso que eu queria passar, espero ter gerado valor aí para a apresentação do IBF Minas e IBF São Paulo, principalmente, e me coloco à disposição aí para as perguntas. Muito bom, Júlio. Obrigado. Acho que alguém entrou com áudio aí, está com muito ruído. Bom, só esses livros aí do Jim que costumam prever a falha das empresas, né? Então, acho engraçado você ter citado o livro dele, porque muitas das empresas dos livros dele já morreram e muitas não conseguem performar melhor que o índice norte-americano, né? Mas é um ótimo ator, o conheci, né? Mas a gente brinca aqui no Brasil que é capa de exame. Sempre que sai na capa do exame, dá um pepino depois, né? Então, sempre que sai no livro do Jim, ele falando que é uma empresa muito boa, depois dá um pepino. Então, só para tomar cuidado aí com esses autores. Obrigado. Eu vou usar a tua apresentação e os teus tópicos, né? Eu fui anotando e muitas coisas a gente tinha discutido anteriormente ao nosso evento. E queria aproveitar, então, um pouco mais agora a participação da Magali e chegar a algumas perguntas. Então, também queria incentivar todo mundo a fazer as perguntas. E agora, voltando à tua participação, Magali, se você pudesse relatar, o Júlio, ele relatou vários desafios, né, que ele enfrentou e como enfrentou. As minhas próximas 3 perguntas são sobre o que ele apresentou, né? Então, primeiro, como que você vê, Magali, o maior desafio desses 3 meses? Essa seria a primeira pergunta. E já vou emendar com a segunda pergunta. O Júlio diz que, em vez de planejamento de 5, 10 anos, agora o planejamento é de 3 anos. Se isso também impactou vocês aí na Beneficência Portuguesa e nas suas outras áreas de atuação. Então, seriam essas 2 perguntas. O maior desafio e como que isso alterou o teu planejamento aí na BP. Eu acho que o Júlio foi bastante didático e passou por todos os principais desafios realmente que a gente encara. Eu acho que, em se tratando de Brasil, a coisa nunca é tão simples como temos uma pandemia e a gente precisa se reestruturar para, por isso, esperar uma vacina, né? A gente tem um ambiente aqui político e macroeconômico muito mais desafiador, talvez, do que outros países. E aí é que é a beleza de você ser financeiro no Brasil, né? Quando a gente se compara, às vezes a gente tem síndrome de patinho feio, né? De achar que a gente não sobreviveria bem como executivo em qualquer outro país lá fora. Eu acho que a gente dá show aqui, porque você que é financeiro no Brasil, ele passou aí da crise do subprime, que foi em 2008, porque a gente está passando agora, mas a gente não pode esquecer que em 2014, 2015, a gente teve a crise da Lava Jato, né? E a gente estava agora se recuperando disso tudo, porque quando a gente entrou na Lava Jato, estava todo mundo muito alavancado, porque foi uma época, né, que tinha saído daquele boom lá de IPO, todo mundo capitalizado, a gente se alavancou mais ainda para fazer M&A. Quando chegou aí a questão da Lava Jato, todo mundo pegou muito desprevenidamente, né? Eu concordo muito quando ele fala que não adianta a gente se preparar para a crise no meio da crise, porque realmente não vai dar certo, né? Essa prontidão e essa estrutura que você tem que ter de gestão de risco no dia a dia, ela é fundamental e ela é ongoing, né? Você não constrói isso no curtíssimo prazo, né?
Eu te diria que talvez o maior desafio primeiro, natural para todo mundo, é a estrutura de capital, né? É você ter uma agilidade se ela não for robusta, ou se você tiver com uma agenda diferente para o ano. Tinha muita gente com uma agenda de expansão definida para 2020, porque, afinal de contas, diferente do cenário lá fora, que vinha de um processo de 10 anos de expansão da economia americana, um boom da economia chinesa de forma recorrente, aqui no Brasil a gente estava saindo de uma situação onde tinha um governo novo, as reformas estavam começando a serem feitas, a gente estava já começando a aprender a conviver num ambiente de juros muito mais baixo do que a nossa cultura conhecia. Então, tinha uma série de elementos que ia possibilitar que a gente tivesse uma agenda muito mais expansionista daqui para frente. E aí, num cenário de pandemia, tudo que você tinha desenhado para a tua estrutura de capital, ela precisa ser revista muito rapidamente. Eu acho que, primeiro, é isso, né? É liquidez, acima de tudo. E depois, obviamente, você vai precisar de uma governança, de uma estrutura de governança corporativa muito sólida para te apoiar para você tomar decisões rápidas, né? Então, quando a gente fala de mercado, como ele foi lá em Banco de Desenvolvimento, a gente tinha uma série de MPs aí que poderiam ser aproveitadas, mas nada no Brasil é óbvio, né? Tem uma série de iniciativas que foram possibilitadas pelas MPs, principalmente no que diz respeito à BNDES. Quando você transaciona com o banco intermediário, isso nunca é rápido, isso nunca é fácil. Então, CCFO no Brasil é isso, né? Você lidar com esse tipo de desafio. E quando você está num setor onde ele é talvez o principal player de tudo que está acontecendo, isso é mais desafiador ainda, né? Em termos de processo de importação, principalmente de equipamentos e materiais. A gente passou por uma situação parecida, muito EPI vindo da China, muito equipamento americano. A gente teve carga que foi interceptada nos Estados Unidos, e a nossa equipe de suprimentos, no final de semana, teve que desenvolver um fornecedor local, porque a gente está falando de commodities, né? Tem preços que aumentaram 500% no meio dessa pandemia. Então, a gente desenvolveu fornecedor local, por exemplo, para fazer máscara, que é empresa de vestuário no Brasil. Num final de semana, a gente pegou uma linha ociosa da Valisera e começou a fazer acabamento de máscara para não deixar o hospital desabastecido. Então, essa agilidade, essa prontidão para você ter soluções e criatividade para lidar com coisas que não são óbvias, ela é fundamental. Com relação ao ponto do planejamento, eu acho sim que a gente tem que, obviamente, fazer um redirecionamento do teu planejamento para curto prazo, mas a gente optou por manter como se fossem células de squad, tocando tudo que é mais relativo à pandemia, e agora muito focado na retomada do negócio, na volta, como a gente vai fazer. Nada vai ser como antes em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas, né? Então, é fundamental a gente botar um foco muito grande aí nas questões de comunicação, principalmente, mas a gente tem squads tocando tudo que é relativo ao que a gente chama de crise, ou as oportunidades também que a crise está trazendo, e a gente continua, sim, com os projetos de longo prazo. A gente tem um planejamento estratégico de 2030 e tem coisas que são fundamentais de serem sedimentadas agora. Então, não dá para deixar de olhar para isso também, e a gente está conseguindo, de uma forma muito bem sucedida, fazer as duas coisas em paralelo e ainda tocar o dia a dia aí de um hospital que está mais vazio, porque as eletivas foram suspensas durante um tempo pela ANS. Ao mesmo tempo, o paciente de Covid, ele não compensa a margem que você perde nas cirurgias mais complexas, nos procedimentos que são mais importantes para a composição do teu resultado.
Então, tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo e dar conta, né? Acho que já respondi, né, as tuas questões. Sim. Foi muito bom, Magali, obrigado aí. E a minha próxima questão para você também, ainda usando a fala do Júlio, e depois já vou entrar em várias questões que os participantes enviaram, né? O Júlio comentou que lá em Minas eles conseguiram empréstimo com taxas muito atrativas do Banco Mineiro de Desenvolvimento. A gente sabe, em geral, e muitos CFOs estão sofrendo com isso, da dificuldade de abertura de novas linhas e, em paralelo, a taxa de juros caiu muito e também a Selic, né? E também a gente não vê isso refletido nas nossas taxas praticadas pelos bancos. Queria entender, Magali, da tua visão prática ou do que você conhece do mercado, o que você diz sobre isso? Se você também percebe essa dificuldade em obter financiamento nessa época tão necessária e também dificuldade de negociar melhores taxas, uma vez que a Selic caiu substancialmente nos últimos meses. A gente fez parecido com a estratégia deles, um colchão de segurança. A gente fez uma captação logo no começo da pandemia, que também está em caixa, né? Eu brinco lá no hospital, falo assim, olha, isso não é para gastar, né? Esquece que tem essa reserva, porque a gente vai pré-pagar de preferência. Então, acho que essa estratégia de você conseguir alongar os papéis que você tem, de trocar taxas, por exemplo, o BNDES, a gente tinha aí com outros índices que não relacionados à Selic, que não estavam atrativos, então a gente conseguiu negociar ou extensão ou prorrogação, no caso do BNDES, a gente conseguiu aproveitar os 6 meses aí de postecipação. Ainda estamos negociando algumas trocas de indicador, numeração das dívidas atuais. A gente tem o benefício de ser muito pouco alavancado, a beneficência foi bastante conservadora, então a dívida era basicamente para fazer CAPEX, e a gente estava agora construindo uma estrutura de capital para ir para M&A e para outros projetos que são bastante robustos e vão precisar aí dessa liquidez um pouco maior. Então, a gente está construindo isso ao mesmo tempo, e o benefício de quando você está pouco alavancado e é ágil na tua decisão de caixa, é que a gente estava com todos os limites de crédito atualizados, um bom relacionamento com as instituições, então a gente conseguiu se beneficiar de um spread muito baixo ainda. É bem verdade que a gente também aproveita o fato de ter um viés de filantropia muito forte. As instituições conhecem bastante esse perfil da BP, a gente faz bastante questão de manter todo esse arcabouço de informação muito atualizada junto ao mercado financeiro, até para eles entenderem cada passo que a gente vai dar, o que é necessário em termos de estrutura de capital. Mas, de fato, o spread não corresponde a essa queda substancial que teve de juros. Eu acho que tem sim, tem que voltar lá, conversar, fazer uma estratégia de reperfilamento. Tem que ter muita calma para fazer isso, porque muitas vezes o banco joga com o teu desespero, né? Tem que estudar se você não tem alternativas dentro de casa, talvez tem algumas outras coisas, é bem verdade que agora está difícil você gerar liquidez com outro tipo de ativo imobiliário, por exemplo, mas sempre tem outras saídas que você pode pensar e tentar viabilizar quando o banco não está sendo favorável, né? E, obviamente, você tem que conversar com muita gente, porque as taxas estão muito diferentes de uma instituição para outra. Eles também foram pegos de surpresa, não foi só a gente. Então, cada um deles está com uma estratégia diferente para atender o cliente nesse momento. E tem muita gente que está querendo entrar na instituição que não operava. Então, a gente teve uma grata surpresa aí de falar com algumas instituições que tentaram fazer negócio com a gente durante muito tempo, não eram atrativas, e agora eles estão fazendo uma aposta
porque ficaram um pouco de fora por excesso de conservadorismo, às vezes. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo, tem muita gente que está entendendo essa crise de forma diferente. A gente não vai deixar de lado a agenda de M&A. Tem muito ativo que está ficando muito barato, porque tem gente, obviamente, que não estava estruturado financeiramente para sobreviver nesse ambiente. Então, pode olhar para o mercado, pode olhar para o lado, tem oportunidade boa, e quem está bem posicionado vai conseguir passar por tudo isso, fazendo uma gestão melhor do que tem hoje, mais enxuto, que foi muito parecido com o que muita gente fez, principalmente na crise de 2015. Teve muita demissão e muita gente que aprendeu a fazer mais com menos, a trabalhar com estruturas mais ágeis, mais lean, né? Então, eu vejo muita oportunidade diante de tudo que a gente está passando. Muito bom. Eu tenho 3 perguntas que acho que vão endereçar a maior parte das dúvidas dos participantes. A primeira é para o Júlio, então vou fazer primeiro essa para o Júlio responde, e depois, na sequência, 2 perguntas para vocês dois. E obrigado, Magali, aí, pelos seus esclarecimentos. Tá sendo muito produtivo aqui, o pessoal está elogiando bastante no chat e no privado. O Tércio Garcia, que é vice-presidente da Cengage e também é da banca do Prêmio Revelação, obrigado aí, Tércio, pela tua participação lá. Ele pergunta para o Júlio se seria possível dar um exemplo prático de valor gerado pela matriz horizontalizada na Prime. Aí, Júlio, te peço só para ser bem preciso na resposta, para eu poder endereçar mais as últimas perguntas. Valeu, Júlio. Perfeito. O ponto mais importante dessa matriz horizontalizada é o tempo de entrega de novos equipamentos e funcionalidades nos equipamentos que já existem. Então, você vai fazer um novo equipamento. Numa estrutura verticalizada, você tem engenheiro, diretor do diretor e tal, não sei o quê. Isso demora tempo. Essa horizontalização, ela ganha tempo em termos de se funciona, se não funciona, que atitude que vai tomar. E isso, em termos de fabricação, ela diminui muito o tempo do protótipo e principalmente o tempo de colocar o equipamento no mercado. Que assim funciona com todas as áreas. Na área financeira, né, você toma as decisões financeiramente nesse período muito rápido, porque você é muito rapidamente ligado ao CEO e ao board. Então, as decisões são muito rápidas, mas principalmente de todas as áreas, a área de fabricação é o que tem o maior valor agregado em termos de tomada de decisão por essa horizontalização. E só uma observação, né, que a Magali fez, é importantíssimo. Um dos papéis do CFO, que eu entendo que a gente faz muito bem aqui, todos os diretores das fábricas fazem, é manter o relacionamento com os bancos, principalmente o BNDES e o BDMG. Então, mesmo nós somos muito pouco alavancados, mas a gente está sempre em contato com eles, mostrando a tecnologia, mostrando o que a gente está fazendo, sabe, sempre em contato. Quando a gente procura, ele já sabe, né, quem a gente é, o que a gente faz, e isso ganha muito tempo, né? Então, só essa observação, a gente faz essa atualização junto com eles no mercado aqui. Então, é isso. Legal. Obrigado, Júlio. 3 pessoas perguntaram sobre cadeia de fornecedores, né? O Glauber Couto, o Rogério Faria, que é diretor da Paranapanema, e o Túlio. Então, eles querem saber, e o Júlio até falou um pouquinho, né, sobre isso, o impacto dos fornecedores chineses. Então, se você puder complementar, em particular a Magali, se ela sentiu o impacto da crise com fornecedores e como lidou com isso. Com relação aos fornecedores, os nacionais, nós já temos um relacionamento muito grande com eles, acima de 10 anos, então, e sempre a gente negocia meta, é um relacionamento muito próximo. É como se fosse um relacionamento de montadora, certo? É um relacionamento muito próximo. Então, a gente teve como esse relacionamento é muito próximo, a gente teve essa sinergia de logo no período, quando começou a Covid, disse, olha, eu não vou comprar o que eu pretendia comprar, mas eu vou continuar comprando. Você não vai poder me vender ao preço que você me vendia antes, né? Porque eu preciso manter o preço do equipamento, preciso manter a margem.
E essa conversa ela é muito transparente com os fornecedores. E, para nossa surpresa, todos eles entendem e querem seguir junto com a gente, numa solução em conjunto, né? E essa solução em conjunto, ela sempre tem um prazo de 6 meses a 1 ano de acordo, de novos acordos. Então, isso foi muito positivo, diferente de uma empresa que está com fornecedor agora recente, a negociação é diferente. No nosso caso, nós já temos, e esse relacionamento com o fornecedor, indiferente da crise ou não, essa transparência, ela traz grandes benefícios, né? Com relação aos internacionais, principalmente com a China, nós tivemos uma mudança de abordagem muito interessante. Nós compramos componentes da China, compramos muitos, mas em determinado momento a China, os nossos representantes lá e os chineses, nós conversamos posteriormente, eles falaram o seguinte para a gente: olha, nós vamos priorizar os Estados Unidos e a Europa, nós não vamos priorizar o Brasil. E aí entra o exemplo da máscara que a Magali deu, e eu dou o exemplo aqui do ventilador, que antes do Covid custava $3.500, hoje custa $17.000. Para você trazer para vender no Brasil, você vai custar R$180 mil para entregar para o governo. Uma coisa que era 35 mil, né? Então, o internacional é um pouco mais complicado. Aonde que eu vejo a oportunidade desse internacional? A gente fabricar no Brasil. A Magali deu a solução da fabricação, que ela encontrou uma empresa, mas nós temos aqui não só a Prime e as outras empresas fazendo essa oportunidade de fabricação. A gente tem que encampar uma política, o IBF Minas, a FIENG, a Fiesp, até no caso o IBF São Paulo, de uma política de trazer tecnologia para o Brasil, né? O Japão lançou um fundo de $2 trilhões de empresas japonesas que estão na China, que quiserem voltar, o Estado vai ajudar. Então, eu acho que é o momento da gente encampar muito essa questão de política de Estado, de efetivamente trazer a tecnologia de volta para o Brasil, que é a globalização certa que a gente tem que ter. Mas a negociação com a China se manteve, eles realmente não cumpriram alguns prazos que eles mantiveram conosco, e, de novo, olhando pela oportunidade, nós colocamos a cara para fora e estamos buscando o mesmo produto que a gente compra da China, o mesmo componente. Estamos verificando nos Estados Unidos e na Europa, onde seria só China, agora a gente vai ter mais 2 opções, que é um ponto da matriz de risco, tá certo? Uhum. Legal. Magali. Acho que a gente tem uma oportunidade boa, sim, de privilegiar a indústria nacional. Alguns itens, principalmente de equipamento de proteção individual, a gente teve bastante dificuldade, sim, quando falar de máscara, avental, luvas. A gente deu uma sorte com relação a medicamentos, porque a gente tem um reajuste anual que chama CEMED, que é aplicável a todo o setor, e ele acontece em abril. Então, a gente tinha pré-estocado para passar, para não pegar aí o reajuste na veia. Então, de certa forma, foi uma sorte, né? Porque a gente não se preocupou com relação ao medicamento, mas em relação a equipamento de proteção individual foi muito difícil, sim, porque os que são commodities você concorre com o mundo todo, né? E aí tem alguns países que tiveram uma atitude extremamente protecionista, e nesse contexto a gente não é privilegiado. Mas nesse ponto da gente repensar o que a gente poderia desenvolver localmente, eu concordo com esse raciocínio. A gente precisaria aqui começar a fazer um trabalho de discutir risco Brasil, porque a competitividade de preços da China hoje, quando a gente fala de fazer parecido aqui dentro, não teria condição de subsidiar a margem para a gente trazer essa fabricação para cá. Então, hoje, do jeito que está o nosso cenário, não tem condição. Paguei alguns itens muito caros aqui e, infelizmente, tem gente que não entende o momento, e a gente costuma brincar lá no hospital, não, vamos sair muito mais fortes, melhores, mais solidários. Eu falei, depende do fornecedor, porque tem fornecedor que não entende o que é solidariedade, né? E teve gente que se aproveitou do momento e fez muito dinheiro com isso, né? E, infelizmente, a gente tem que depender deles num momento de crise e tem que se submeter a esse tipo de coisa. Então, acho que também tem um processo de maturidade da indústria nacional, do empresário brasileiro,
que também precisa ser desenvolvida, né? Quando a gente fala no momento onde você está lidando com uma pandemia que ninguém estava preparado, é que você precisa substituir uma commodity por um produto local. Ele tem a oportunidade de desenvolver ou de trabalhar com players locais que são de demanda muito alta, como é o caso do nosso hospital. Nós temos 3 hospitais enormes. Então, era um momento onde ele podia ter desenvolvido aí um relacionamento com a gente, construtivo, colaborativo de futuro, mas eles preferiram agir dessa forma, né? Então, também fica difícil a gente lidar com empresário com esse tipo de cabeça, né? Muito bom. Eu desliguei meu vídeo aqui, peço desculpas, só em benefício da conexão. Vamos para a última pergunta. Era uma pergunta que a gente tinha discutido, né, Magali, Júlio e eu, e os CFO certificados, o Ivan Fischer, que é do Comitê de Educação Continuada, e o José Valmir da Silva, que é o CFO da Kumon também, complementaram. Uma pergunta sobre soft skills dos CFOs, do profissional de finanças. Então, quais seriam essas competências essenciais nesse período de Covid? E os executivos complementaram com quais ações fundamentais do executivo para manter o time engajado e motivado e como gerir as expectativas dos colaboradores nessa época que a gente precisa segurar muito os aumentos salariais, as bonificações, né? Então, essa seria a nossa última pergunta e a gente passa para as palavras finais depois disso. Eu acho que a maturidade da tua relação com o time, nesse momento, ela é fundamental. O financeiro que ainda acha que não precisa dedicar uma boa parte da atuação dele para lidar com pessoas e fazer isso de forma genuína, dificilmente ele vai ser bem-sucedido da cadeira dele para cima, né? Então, essa habilidade de relação e de entender que esse ecossistema onde a gente agora passa a conviver, né? Onde algumas indústrias estão passando por uma disrupção muito grande de inovação, se ele não tiver essa cabeça aberta, gostar muito de gente, de liderança, tiver interesse por desenvolver o negócio dele, cabeça comercial, ele realmente não tem muita possibilidade de ser bem-sucedido, né? A gente está participando agora de um momento que é um fenômeno histórico, né? Alguns economistas estão dizendo que isso vai trazer mais impacto à vida das pessoas do que aconteceu depois da Segunda Guerra. Então, certamente a gente vai passar por um momento onde as pessoas, principalmente no que diz respeito à questão emocional de todo mundo, né, precisa ser muito bem trabalhada, porque eu vejo gente que é muito bom profissional que está sendo afetado de uma forma muito relevante com tudo que está passando. A gente não pode deixar que ele deixe de ser um bom profissional apesar disso, né? Então, esse trabalho em conjunto, essa preocupação genuína com as pessoas, ela é realmente fundamental, do meu ponto de vista. Oi, Júlio. Não sei se a gente perdeu a conexão com você. Parece que está congelado, né? Acho que travou o Júlio, Magali. Acho que sim. Então, vou aproveitar. Tinha uma pergunta para você, do Santiago Santini, que ele é CFO certificado e CFO da Elsevier. Então, ele pergunta para você qual que será a remuneração para as operadoras de saúde, sem haver repasse de aumento de custo de materiais hospitalares, né? Como equilibrar isso? O Santiago te pergunta. Acho que a gente perdeu o Júlio, infelizmente, mas aí dá a oportunidade para você responder essa pergunta aqui do Santiago. Eu acho que com relação às operadoras, assim, a gente tem uma incidência muito grande hoje no setor de pacotes pré-definidos, né? Preços
anuais, onde você não pode fazer mexida ao longo do caminho. Obviamente, você pode chamar para uma nova rodada, enfim, mas isso não faria sentido agora nessa situação. A maior preocupação com relação à fonte pagadora, né, as operadoras de saúde, é que só 47 milhões dos brasileiros têm acesso à saúde suplementar, tem plano de saúde, né? Embora o Brasil invista mais de 9% do PIB em saúde, 3/4 da população ficam dependendo do SUS. O SUS, embora ele tenha uma estrutura muito bem desenhada, dizem que o SUS é um dos maiores serviços públicos de saúde na concepção inteligente, infelizmente ele está sempre sobrecarregado, né? Porque o brasileiro não pode pagar plano de saúde. Então, desses 9% de PIB que se investe em saúde, 60% aproximadamente é para esses 1/4 da população que tem acesso à saúde suplementar. Então, tem um desequilíbrio muito grande na concessão da saúde para a população e, obviamente, agora com essa crise, com toda a repercussão da economia que ela vai trazer, a gente sabe que o plano de saúde vai ter que se preocupar muito com o número de vidas que serão perdidas, né? Que as empresas não vão conseguir continuar subsidiando, e o profissional liberal também, que tem o plano dele particular, vai ser difícil também continuar pagando. A ANS, logo no começo da crise, deu a oportunidade das operadoras de aproveitarem a reserva técnica, né? Elas têm bilhões em reservas técnicas que são obrigatórias para o setor. Eles preferiram abrir mão de usar essa reserva técnica para não ter que continuar carregando o beneficiário inadimplente, que vai perder o seu emprego e não consegue manter seu plano de saúde. Então, de novo, é a gente falando do empresário que não tem uma cabeça voltada para o impacto social que ele poderia contribuir, né? E eu acho que, com relação a preço, é isso. Vai ter, obviamente, uma discussão muito ampla daqui para frente, e está todo mundo preocupado com o impacto que o desemprego vai trazer para dentro da cadeia. Voltou, Júlio. Ok. Eu só queria que repetisse a pergunta, porque eu não peguei a pergunta. Ligado a operadoras de saúde, com relação à gestão de preço da cadeia. Olha, a gente tem uma gestão de preço da cadeia com relação a equipamentos médicos, certo? Então, a gente tem uma vantagem muito grande que a gente fabrica muito no Brasil e muitas fábricas multinacionais importam equipamentos, né? Então, nós temos uma vantagem grande aqui, uma oportunidade grande de manter os preços, viu, Magali? Nós não estamos aumentando o preço, nós não queremos aumentar o preço, nós não estamos agindo neste momento como se fôssemos os únicos no mercado, e somos uma das poucas fábricas que produz alta tecnologia médica no Brasil, e desses equipamentos novos que nós estamos desenvolvendo, que, se Deus quiser, daqui em uns 20 dias a gente vai ter aí notícia na mídia e tudo, nós também não queremos colocar um preço fora da curva, a gente tem sempre a política de ser justo. Eu entendo muito isso que você está falando com relação a preço, isso me incomoda muito. Os fornecedores da nossa cadeia que querem fazer isso conosco, nós não ficamos muito tempo com eles, né? Então é sempre um jogo mesmo de transparência, de colocar as regras no jogo, colocar, olha, se você vier querendo efetivamente uma margem muito grande em cima da nossa cadeia, você não vai ter, né? Então a gente tem essa postura muito certa no nosso compliance, tem um direcionamento muito grande de todas as fábricas com relação a isso. Investir numa relação de longo prazo, né? Exatamente. É o que a gente tem feito com os colaboradores que estão em casa, né? Então, vale muito uma ligação, como é que você está, né? Está passando bem a sua família? Então, esse tipo de ligação a gente faz de bom grado e dá todo o suporte, né? Porque realmente a expectativa de quem está em casa não é uma expectativa maior que a nossa que está aqui trabalhando, né? Então, essa gestão ela tem que ser muito mais humanizada do que ela já é, normalmente, na empresa. Né? Nem todo equipe
tem a condição que a gente tem, né? De conforto para trabalhar em casa. Então, precisa entender isso. Exatamente. É isso que nós temos feito, tá certo? Muito bem, pessoal. Acho que dá para a gente endereçar uma última pergunta aqui do Márcio Ilha. Ele é diretor da CCR e também é nosso CFO certificado. Muito em linha do que a Magali estava falando sobre pressão social e um pouco vinculado a aumento do nível de desemprego e essa renda comprimida, né? Isso acaba resultando em menor consumo e, consequentemente, menor crescimento de PIB negativo, né? Como que vocês, aí, Magali e Júlio, pretendem lidar com esse nível de insatisfação geral da sociedade em nível, né, mais elevado? Aqui, acabei lendo a pergunta dele, acabou ficando repetitivo, mas talvez seja até mais endereçada para a Magali, que lida diretamente com o cliente final, mas se o Júlio quiser complementar algo, e aí essa seria a nossa última pergunta. Sem dúvida, com a retração que vai ter, num primeiro momento, a gente está percebendo que as pessoas ainda estão preocupadas de ir para o hospital, né? Então, a gente está fazendo todo um trabalho para voltar ao fluxo, porque todos os hospitais sérios, respeitados, eles conseguiram montar um protocolo de segurança de modo com que as pessoas possam voltar a fazer seus procedimentos, porque tem gente que deixou de ir ao hospital, passou mal em casa e foi a óbito por outros problemas que não tem nada a ver com Covid, né? Quando a gente fala principalmente de cirurgias complexas, cardíacas, por exemplo, não dá para você considerar isso como uma cirurgia eletiva. A pessoa precisa dar o devido atendimento e não tem jeito, tem que ir para o hospital. Então, houve um investimento muito grande das instituições sérias aí na definição de novos protocolos, novos fluxos dentro do hospital, para fazer áreas como se fossem Covid-free. Como é um vírus que 80% de quem se contamina não apresenta sintomas, é inadequado você dizer que você tem uma área Covid-free em qualquer lugar do mundo hoje, né? É impossível você fazer isso. Mas tudo que tem em relação à questão de segurança, equipamentos disponibilizados para os pacientes, a gente fez. Então, eu acredito que, voltando o fluxo normal para o hospital, o que vai acontecer é que as pessoas com medo de desemprego, elas naturalmente correm para fazer check-up e uma série de outros procedimentos para se prevenir do desemprego e já ficar com essa questão resolvida, né? A fonte pagadora, as operadoras ficaram com uma sinistralidade muito baixa, agora no primeiro semestre, porque a gente parou de fazer eletivas, então só quem estava indo para o hospital era o paciente com Covid. Mas elas naturalmente vão ter um aumento de pressão muito grande daqui para frente, e com relação às pessoas e essa repercussão da economia, vai ser difícil de equacionar, porque no primeiro momento a sinistralidade explode, né? E sinistralidade no Brasil, assim, a gente olhou dos hospitais privados ano passado, ela continuou aumentando. A gente está falando de uma sinistralidade que está indo a 84%. Então, é impossível você fazer um equilíbrio econômico desses contratos de plano de saúde também, né? É um desafio grande para o setor e não é simples de equacionar, não. Tem que fazer um trabalho todo mundo em conjunto de cadeia para reequilibrar a distribuição de margem, para conseguir todo mundo sobreviver e ter um resultado aí relativamente confortável em termos de geração operacional de caixa, senão a gente vai sofrer bastante. Eu complemento o que a Magali falou, concordo plenamente com ela. Antes, o nosso cenário é da seguinte forma: antes do Covid, nós tínhamos 12 milhões de desempregados com PIB de 1%. Agora nós temos 14 com PIB de menos 5, podendo ser mais, né? E isso tem que ser colocado para toda a cadeia e tem que ser colocado para o nosso colaborador de forma clara, né? Então, todos os fornecedores vão ter que se ajustar a essa realidade com um agravante. Depois do pós-Covid, nós teremos uma demanda muito pequena de tudo, né? Porque o crédito vai acabar, as pessoas não vão querer comprar e a retomada da economia não vai ser uma retomada. O pessoal fica falando em U, em W, eu acho que vai ser uma retomada mesmo. Vai ser o U
até sair a vacina. Até quando não tivermos a vacina, nós vamos ficar com essa demanda reprimida. Igual a Magali falou, nós vamos ter que ajustar, ela vai ter que ajustar lá. A única coisa que a gente conversa muito com o correspondente da DASA aqui em Minas Gerais, né, que é o Hermes Pardini, e outros, eu acho que vai ter uma demanda muito grande dos laboratórios, dos hospitais, depois que o Covid passar, porque as pessoas vão fazer os exames que elas não fizeram agora. Isso é um cenário que a gente faz aqui. E com relação a toda a estrutura que a gente tem, de todos os funcionários, de toda a cadeia, esses números do PIB vão ser, de alguma forma, serem alinhados e ajustados e vamos ter que encontrar uma solução em conjunto, porque o principal é manter a empresa, o foco na sobrevivência da empresa, mas que todo mundo, de uma forma, vá junto, né, nessa solução, tá certo? Não existe uma fórmula pronta. A gente tem as diretrizes, que é a transparência, o compliance, achar a solução em conjunto e está dando muito certo. Está fechado. Obrigado, Magali. Então, obrigado por ter avisado aí, estava fechado, e obrigado pela tua participação aqui conosco, obrigado ao Júlio e Damião pela nossa conversa que antecedeu também esse webinário, pela disposição de vocês aí. Vieram algumas perguntas sobre as novas certificações de tesouraria e de controller. Nós vamos fazer um webinário especial sobre essas certificações, por isso que a gente não endereçou aqui. Muito obrigado a todos vocês que participaram, nos ouvindo, enviando perguntas e divulgando esse evento. A maior parte do tempo ficamos com quase 100 pessoas aqui, foi muito positivo. Então, eu também queria agradecer o pessoal do IBEF, né? Rosa, Felipe, Isabela, o pessoal aí, Steph, que nos ajuda. Então, uma boa sexta de trabalho a todos, muita saúde aí, e até o próximo evento do IBEF. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Tchau. Um abraço.